Então, já na vibe do Psicologia dos Animes, eu queria muito ver... Sabe que Mob Psycho é meu anime favorito, atualmente pelo menos? Então, eu queria ver hoje... do meu segundo anime favorito, ou eu diria que da minha história... do meu mangá favorito. Meu mangá favorito definitivamente é One Punch Man. Eu acho a criatividade do One, do criador do One Punch Man, espetacular. Eu não sei como que ele consegue me prender numa história com um personagem que é tão forte, que derrota todos os inimigos com um soco. Essa é a premissa de toda a história. Tem ali uma certa sátira com outras histórias também, principalmente com Dragon Ball Z. Com Dragon Ball no geral, né? Mas ainda assim, eu leio o mangá até hoje e eu fico entusiasmado pra ler o próximo. Tá acontecendo uma batalha no mangá que já tá durando, tipo, mais de um ano. Acho que... Cara, quanto tempo tá durando essa batalha que tá rolando no mangá? Eu acho que deve tá rolando uns 3 anos já, na real. Eu lembro que ela começou antes da pandemia. Começou, tipo, antes da pandemia essa batalha, essa trama que tá acontecendo agora. E eu tô feliz pra caralho. Por mim, pode continuar a luta pra sempre, tá ligado? Então, tipo, tá muito massa e consegue me prender. E é muito legal também todos os personagens em volta do Saitama e como ele acaba influenciando a vida das outras pessoas, tá ligado? Então eu tô empolgado pra ver esse vídeo. Eu quero entender o que ele vai falar sobre o Saitama. Eu acho que o Saitama é uma pessoa... A impressão que eu tenho é que o Saitama é uma pessoa depressiva. Não necessariamente em depressão. Eu até citei ele no meu vídeo sobre depressão. Pelo sintoma de ser apático a muitas coisas que acontecem, sabe? As coisas... o Saitama ficou tão forte que nada mais tem graça pra ele. Ele tá apático às coisas que acontecem ao redor dele. As coisas não surpreendem mais ele e por aí vai. E eu acho que o mangá traz um pouco mais esse lado psicológico do Saitama do que o anime. Foi a impressão que eu tive quando eu li o mangá depois de assistir o anime. Mas enfim, vamos lá. Psicologia dos animes, a crise existencial de Saitama, psicologia One Punch Man. Vamos lá, play. Não era a sensação de completude que eu tanto precisava, mas a sensação de não estar vazio. Jonathan Safran Foer. Tudo é iluminado. Ok. Vamos lá. Eu sou Rafael, psicólogo, e sim, eu já tive crises existenciais. Hoje vamos refletir sobre Saitama. Tem spoiler de todo o anime de One Punch Man. Vamos lá. Esse anime, assim como muitos outros que já foram citados aqui no canal, vocês podem acompanhar todos na Crunchyroll, a maior plataforma de animes do mundo. Afinal, a Crunchyroll tem um catálogo gigantesco, lá você pode assistir os animes onde quiser, disponível em todo lugar, no PC, smartphone, tablet, consoles, Chromecast e também na Apple TV. Você pode assistir até em 4 telas, e até mesmo de forma offline. No Nintendo Switch também, inclusive. Eu gosto de ver mais no Nintendo Switch do que no celular, porque no celular fica travando, mas enfim. O Ed é dele, não é meu. Vamos continuar. O catálogo da Crunchyroll é recheado e toda a nova temporada de animes, eles pegam ali praticamente quase todos os títulos novos. Sendo premium, você tem direito ao Simoncast para assistir 1 hora depois dos lançamentos dos episódios no Japão. Animes dublados em português, tudo em qualidade Full HD. E sim, também você pode assistir boa parte desse catálogo totalmente de graça, com anúncios. Mas assinando o premium, além de todos esses benefícios, você ajuda a indústria dos animes. Clique no link aqui na descrição para você experimentar 14 dias do serviço. Peraí. Era Dr. Stone que tava... Antes ali era Dr. Stone, né? Caralho, Dr. Stone é muito bom. Eu aprendi mais assistindo Dr. Stone do que em muita aula de ciência do colégio, viu? Dr. Stone é muito legal, cara. Prêmio de graça. Fullmetal Alchemist, o anime foco do mês que vem, tem lá também. Então clica aqui embaixo e assista não só esse, como outros futuros animes que vão aparecer aqui. E mais uma vez, obrigado, porque esse patrocínio só chegou por causa de vocês. Let's go! Tá, o mundo de One Punch Man não é igual ao nosso. Lá tem muitos monstros, criaturas. Então, assim, comparar as duas realidades não tem como. Mas lá existem cobranças, expectativas, lutas pelo seu objetivo, igual na nossa realidade. E o personagem de hoje vive nesse contexto. Antes dele virar o One Punch Man, ou a pessoa que derrota os outros apenas com um soco, Saitama era alguém normal que procurava um trabalho e... Eu amo Saitama com cabelo. Eu gosto muito da ilustração do Saitama com cabelo. E eu não sei porquê, mas eu me identifico com ele. Talvez pelo fato dele ter cabelo. Mas, ainda assim, eu gosto muito do Saitama com cabelo. No mangá, tem tanto meio que... Tem tipo, uns capítulos extras, assim,
falando sobre o Saitama antes de ele perder o cabelo, dele ficar, tipo, super forte e perder o cabelo, que são muito legais, cara. São muito legais. E eu queria ver essas adaptações também em anime, porque são divertidas, tá ligado? Saitama pode ter essa sensação, essa noção de, tipo, precisamos salvar o mundo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, que as coisas divertidas e o humor de One Punch Man e do One, do criador, são muito boas de assistir, cara. É divertido, tipo, é leve, sabe? E se sentia desmotivado. E é que após uma série de acontecimentos onde ele passa a se sentir bem, ele resolve que como propósito de vida, ele quer se tornar forte, se tornar um herói. Um super-herói por diversão, como ele mesmo fala. Então o que ele faz? Traça objetivos pra atingir essa meta. Como o escritor Tony Robbins fala, definir metas é o primeiro passo para transformar o invisível em visível. Então pra Por isso que eu quero ler Senhor dos Anéis esse ano. Enfim, essa é a minha meta. Meta é a palavra certa. ele transformar esse sonho de ser um herói em algo visível, em algo palpável, Saitama foi treinou tanto até ficar careca. E aí ele se tornou o ser mais forte do planeta. Então, diferente do Mob, do Satoru Gojo, do próprio Frieza, que já nasceu com todos os poderes, o Saitama foi diferente. Ele criou o caminho até isso acontecer. Com isso, ele se tornou aquilo que ele tinha sonhado. Então, o que esse anime lida não é com os desafios até atingir o objetivo, que é o que acontece com a grande maioria de nós, mas sim com os problemas depois que você atinge o objetivo, que é o que acontece com Saitama. Ter um sentimento de vazio de vida sem sentido após atingir um objetivo é comumente chamado de falácia de chegada, criado pelo pesquisador americano israelense Tal Ben-Shahar no seu livro Happier, e trabalha da seguinte forma: à medida que você tem um objetivo, você quer alcançar ele, e isso traz um bom sentimento. Esperar o sucesso futuro do seu objetivo desencadeia os centros de recompensa do cérebro, produzindo uma sensação reconfortante. Esse sentimento. Leia se você libera dopamina, que é a mesma substância. É a mesma. Tipo, dopamina foi descoberta como uma molécula. Foi chamada de a molécula da recompensa. É a mesma substância liberada quando você cheira cocaína. Inclusive, tem estudos mostrando que essa substância é liberada quando você tem uma resposta satisfatória. Não satisfatória, não quero dizer satisfatória. Tem outra palavra melhor. Provavelmente, quando você lê alguma coisa boa sobre você mesmo na internet. Por exemplo, você posta uma foto no Instagram, tem muitos likes, muitos comentários elogiando você. Você libera dopamina. Você posta, e aí já tem o lado um pouco sombrio da mesma moeda. Você posta uma coisa no Twitter que pode não ser verdade, que pode não ser sobre você, que pode ser sobre outra pessoa que você está falando, mas ainda assim você recebe aplausos por aquilo que você falou. Seja lá dizendo o quê? Seja elogiando uma pessoa, ou seja, cancelando ela por alguma coisa que às vezes ela nem fez. Quando você é aclamado por isso, você também libera dopamina. O estudo foi feito. E não só libera dopamina quando você recebe a resposta, mas também você libera dopamina em antecipação da resposta. Ou seja, ao postar a foto sem ver like e sem ver comentários, você já libera dopamina no seu cérebro. Ou seja, mais uma vez eu tô falando ou seja, toda vez que eu falar ou seja, vocês tomam um shot. Enfim, ou seja, você pode tornar isso em vício. Você pode ser viciado em ter essas recompensas constantemente. Por quê? Por causa justamente dessa substância. Por isso que rede social pode ser perigoso pra você e pode ser uma ferramenta que tá te fazendo mal e mal para as outras pessoas sem nem você perceber. É um dos motivos que eu mais repudio Twitter. Porque não importa se o que você fala é verdade ou não, não importa se o que você está falando tá fazendo bem ou mal, você é recompensado pelos likes, não por você falar a verdade ou estar certo. É um dos motivos que eu mais odeio o Twitter. Enfim, tangente grande aqui no vídeo, mas é isso aí. É que eu achei muito interessante ele falar sobre a recompensa que a gente sente. Vamos lá. Continua e você vai se ajustando a ele. Tanto que quando você atinge o seu objetivo, costuma ser menos satisfatório do que o que você esperava de fato. E é bem isso que acontece com o nosso herói. Ele tinha um grande objetivo e ele trabalhou duro para alcançá-lo. E quando ele atingiu essa meta, ele começa a se sentir entediado, porque ele não tem mais os sistemas de recompensa trabalhando para ele. Dentro desse universo onde se encontra essa meta, não existem mais motivações. Não existem mais desafios. Ele não tem o porquê. Alcançamos nosso objetivo, os níveis de dopamina começam a cair
seguir e passamos a estar biologicamente impedidos de experimentar as emoções positivas que a gente antecipou. Tá, então o que acontece? Saitama fez errado em tentar conseguir o seu objetivo o quanto antes? Em 1968, o psicólogo Edwin Locke propôs a teoria da definição de metas. Tá. Ele descobriu que os funcionários trabalham com maior eficiência quando tem metas bem definidas a seguir. Ah, cara, mas isso já puxa aquele assunto de meta de vendedor, por exemplo. Eu tenho trauma. Eu tenho PTSD quando falam meta em relação a trabalho. Porque eu tinha uma chefe que me dizia que eu precisava vender 30 mil reais em produto pra ela. Eu trabalhava numa loja de tênis. E 30 mil naquela época, inclusive, equivale a quanto hoje? Talvez uns 50, tá ligado? Tudo isso pra ela poder viajar pra Cancún no final do ano. Vale a pena. Vale a pena as metas, viu? Eu sei que não é nesse contexto que ele tá falando, mas... Não exatamente nesse contexto que ele tá falando. Na verdade, eu quero saber do que ele tá falando. Vamos dar play. Ele ainda demonstrou que as pessoas estão mais motivadas a trabalhar mais quando elas têm um alvo em mente. Ele definiu ali 5 princípios chaves da definição de metas. O primeiro, clareza. O quão específico e abrangente é o objetivo. 2, desafio. Quão difícil é o objetivo. Será que clareza entra na questão de alinhar suas expectativas também? Porque não adianta eu ter um objetivo impossível, tá ligado? Que não tá dentro das minhas expectativas. Tipo assim, eu quero ser o melhor jogador de futebol do mundo. Impossível pra mim hoje. Tipo, não tem como, tá ligado? Primeiro que eu tô velho demais. Eu não sei nem chutar uma bola e por aí vai, tá ligado? Eu posso ser um bom jogador de futebol, talvez, se eu treinar bastante pra isso. Mas esse objetivo pode trazer mais frustração do que realização pra mim. Eu tô pausando demais, eu sei. Esse vídeo tem 11 minutos, esse react vai ter 40, desculpa. Clareza, quão específico e abrangente é o objetivo. Tá. 2, desafio, quão difícil é o objetivo e o grau em que ele exige que ampliemos nossas habilidades. 3, compromisso, como estamos dedicados a alcançar o objetivo e o valor que ele nos dá. 4, feedback, como nossas conquistas são percebidas ou reconhecidas pelos outros. Feedback positivo aumenta a satisfação em atingir uma meta. E por último, complexidade, a dificuldade das tarefas que precisamos realizar para alcançar o objetivo final. E a gente percebe, a partir tudo isso é complexo pra mim. Vai atingindo seus objetivos, a gente vai vendo que cada um desses princípios vai sendo deixado de lado. Sua tarefa não tem mais complexidade, nem desafios e nem mesmo clareza, nem mesmo feedback, nem reconhecido ele é mais. E isso acabou tirando totalmente o propósito dele a partir do momento que ele atingiu seu objetivo principal. Saitama vai conhecendo outras pessoas, mas mesmo assim não vai mudando muita coisa nele. Ele conhece o Genos, que quer ser amigo dele, que quer ser o discípulo dele. Isso não empolga muito Saitama, porque isso não tirava, não ajudava ele na crise dele. Porque o Genos fazia parte desse mesmo universo. Então Saitama meio que não faz questão de ser mestre de ninguém. E isso, por exemplo, faz o Saitama não querer ser mestre dele. Não porque ele é arrogante ou algo assim, porque apesar de todo esse poder, o Saitama é alguém humilde. Sim! Sim! Eu amo Saitama! Ele não se acha alguém especial de fato. Como ele mesmo fala quando Shiryu de dragão, enfim, pergunta pra ele se ele pode se tornar um herói também. E o Saitama fala, se eu conseguir, qualquer um consegue. Percebe? Ele não queria ser alguém superior. Ele se vê de fato como alguém sem rumo. E isso gera nele uma crise existencial. O conceito de crise existencial foi denominado pelo psicólogo Erik Erikson em 1970, que se referiu a ele como uma espécie de crise de identidade. Erik Erikson é um nome engraçado, né? Tipo Fernando Fernandes. Parece que a pessoa é um pleonasmo ambulante. Uma crise existencial poderia ser acompanhada por uma série de sentimentos como tristeza, desespero, frustração ou ansiedade. Elas podem ocorrer em diversos contextos. Quando você perde alguém próximo, ou quando você percebe que está envelhecendo, quando você percebe que seu filho está crescendo, ou quando algo na sua vida muda de forma repentina e drástica. Ou ainda mais, ela pode ocorrer de uma forma lenta e gradual, e de uma hora para outra você percebe: peraí, o que tá acontecendo comigo? E aí pode acontecer da gente questionar a própria existência, questionar o que está fazendo. Eu passei por isso muito na infância, na adolescência, hoje em alguns momentos. Sabe quando você está na escola, na faculdade, e se pergunta: caraca, isso que eu tô fazendo tem sentido? Todo mundo vai morrer um dia. O que eu tô fazendo agora? Vai fazer sentido isso? Eu acho que tem que tomar um certo cuidado pra não chegar numa conclusão meio nihilista, de que nada importa. Porque, na verdade, se você partir do princípio nihilista que nada importa, todo mundo vai morrer, foda-se tudo e todo mundo, beleza. Só que se nada importa, na verdade, eu posso dar significado para as coisas que importam para mim. Então existe aí um nihilismo positivo, digamos assim. Porque realmente, se nada importa, todo mundo vai morrer mesmo, foda-se. Então eu quero dar sentido para as coisas que são importantes para mim. Eu quero dar sentido na minha vida, eu quero ler livros que me trazem prazer. Eu quero jogar jogos que me trazem prazer. Eu quero conversar com pessoas que eu gosto. Eu quero estar perto da família, da parte da família que eu gosto. Eu quero aprender coisas que
de alguma maneira me fazem feliz e me ajudam a fazer eu me sentir melhor com as coisas ao redor, entendeu? Então, eu diria que, sei lá, pelo menos eu me vejo mais nesse sentido de nihilista positivo. Eu parei... Isso recentemente, inclusive. Eu parei de procurar coisas para resolver na minha vida. Eu tava cansado disso. Eu tava cansado de achar que tinha sempre alguma coisa para resolver na minha vida, que tinha alguma coisa errada, que eu precisava arranjar motivo, que eu precisava arranjar motivação pra tudo, um objetivo pra tudo, um compromisso pra tudo. Não, porque esse ano eu tenho que fazer isso, porque isso. Por isso que eu tava meio querendo falar que eu queria ler Senhor dos Anéis, mas ao mesmo tempo eu não queria colocar isso como se fosse um compromisso pra mim que fosse me frustrar dia 31 de dezembro caso eu não leia. Se eu não ler também, foda-se. Eu posso ler depois. E se eu não ler também, foda-se. Porque se eu não li, significa que eu tava fazendo outra coisa que eu tava gostando, entendeu? Então eu me vejo nesse lado mais nihilista positivo da vida. Porque a gente realmente é uma poeira no universo. Mas ao mesmo tempo, a gente é a parte pensante e a parte que sente do universo. Só nós, até hoje pelo menos, que o que foi descoberto, somente a gente, ser humano, é capaz de colocar sentimento nas coisas e fazer as coisas porque a gente ama. E colocar a importância que a gente quiser nessas coisas. Então eu vou viver minha vida como eu acho que eu tenho que viver. Procurando felicidade naquilo que me faz feliz. O psicólogo William Perry chamou isso de crise do segundo ano, que acontece ali no final da adolescência até os 20 anos de idade. Justamente nessa fase que a gente se pergunta, qual carreira eu vou seguir? Meu Deus, se eu não escolher qual faculdade, ou o que eu vou fazer, o que será da minha vida? Vou ficar pra trás? Ou também, caraca, eu não quero fazer nada. Engraçado. Todos os cursos de faculdade que eu fiz, eu desisti no segundo ano. Todos. Eu fiz 1 ano e meio de psicologia, ou seja, no segundo ano eu desisti, né? Eu completei 1 ano, tava no segundo. Eu fiz 1 ano e meio de publicidade e propaganda, e depois eu fiz 1 ano e meio de produção multimídia. Eu sempre desisti no segundo ano. Minha grade, eu não sinto vontade de estudar, de fazer faculdade, enfim. Ou seja, quase sempre envolve o futuro. Ou seja, é igual ao que o Saitama sente. Ele teme como vai ser o futuro dele, se esse futuro vai fazer algum sentido. Vivenciar uma crise existencial faz parte da vida. Eu amo essa cena. Você está trabalhando em uma importante... Eu amo essa cena. Eu amo quão foda-se o Saitama tá pra todo mundo xingando ele. tarefa de vida para evitar consequências negativas. É algo normal. Todos nós passamos por ela em algum momento da nossa vida. O Saitama se pergunta, por que eu me sinto assim? Por que eu sinto esse vazio? Justamente porque isso afeta ele de alguma forma. Ou seja, o cérebro dele está tentando ajudar ele a mudar o seu contexto, a se entender melhor. E aí vem outro grande ponto do Saitama, que é a sua apatia. Paradoxalmente, o que torna o sentimento de apatia único é que é essencialmente o sentimento de não sentir. Muitas pesquisas vão indicar que você precisa de sentimentos para realizar muitas coisas. Ou seja, não sentir nada, como é o caso do Saitama, pode ser incapacitante. E o que acontece com o Saitama é o que acontece na maioria das vezes que esse sentimento de apatia é percebido, que é a falta de esperança fundamental de que a felicidade pessoal ou realização sejam possíveis. Aí podem entrar 2 motivos principais. Ou eles deixaram de acreditar no valor intrínseco das metas que tinham estabelecido anteriormente para si mesmos, que parece ser o caso do Saitama, ou pelo motivo que perderam a fé em sua capacidade de alcançar esses objetivos. Então pessoas que têm apatia podem pensar em... Eu acho importante fazer uma pausa aqui e só explicar um negócio. Vocês sabem o que é intrínseco? Porque eu aprendi recentemente essa palavra e eu não consigo parar de usar. Intrínseco é como se o negócio, como se a característica daquele negócio existe independente de eu achar que ele existe ou não. Mais ou menos isso. É tipo assim, a água é intrinsecamente molhada. Eu não faço a água ser molhada, tá ligado? A água é intrinsecamente molhada. Vocês entendem? Esse eu acho que é um dos melhores exemplos que eu posso dar. Porque eu também não sou muito inteligente pra fazer essas coisas. Então, por exemplo, quando ele diz que ele deixa de acreditar no valor intrínseco do negócio, é que o negócio em si tinha um valor específico, que ele não acredita mais. Tipo, não importa mais se o valor tá ali ou não. Eu não consigo me identificar com aquele valor. É mais ou menos isso que ele quer dizer, eu acho. Os principais. Existe independente da minha crença ou vontade. É mais ou menos isso aí. Tipo, um fato não é um fato. Não. Sim e não. Sim e não. É uma característica, na verdade. Ou eles deixaram de acreditar no valor intrínseco das metas que tinham estabelecido anteriormente para si mesmos, que parece ser o caso do Saitama, ou pelo motivo que perderam a fé em sua capacidade de alcançar esses objetivos. Então pessoas que têm apatia podem pensar em nada que vale a pena lutar. Como resultado, a energia física, mental e emocional para realizar o que no passado pode ter sido valorizado desaparece. No caso do Saitama, o valor que ele via em ficar mais forte, em se superar,
acabou, não tinha como ele superar isso mais. E Exato. aí, ele perdeu a motivação, ele não consegue mais se divertir. Quando o Shiryu, fala pra ele, vamos lutar, vamos nos divertir. Saitama fala, o quê? Como assim se divertir? O que era aquilo? Há quanto tempo ele não sente esse sentimento? Aí, pra mim, um grande personagem Bro, a conversa do Suiryu, até eu tô confundindo agora o nome do cara por causa do Gabriel. A conversa do Saitama com ele eu acho, assim, uma das melhores coisas escritas que o One já fez. Porque não tem como não se empolgar com o Saitama ligando foda-se pra peruca dele, ligando foda-se pra tudo que tá acontecendo e defender os heróis que o Suiryu disse que eram fracos. O Saitama defende, tá ligado? Ele fala, tu não sabe o que é ser um herói, então. E dá lá o soquinho de vento com ele, tá ligado? Tipo, deu pra sentir a humildade do Saitama. Eu gostei muito daquela conversa. Faz o Saitama meio que se entender um pouquinho, pelo menos, é o King, que está fora da realidade de ser um super-herói. O King é o número 1 do rank, mas ele não tem poder algum. Ele sempre tá na hora certa, no momento certo, ou na hora errada, no momento errado. King é um dos melhores personagens, velho. Forte, mas quem derrotava os vilões eram outras pessoas. E a conversa que ele tem com o Saitama é da hora. Olha só, ele fala, você precisa criar um caminho que faça sentido para você mesmo. Você deveria focar em outros objetivos, como o que realmente é a função de um herói, proteger as pessoas. E o Saitama percebe que aquelas palavras faziam total sentido. Porque o Saitama estava lutando por si mesmo no final. Ele tinha o objetivo de ser um herói, de ficar forte, mas ele estava apenas lutando por si mesmo, para ele se tornar forte. Porque a criminalidade do mundo não tinha acabado. Ainda tinha muito trabalho para fazer. Mas não era essa que era a motivação dele, acabar com os crimes. Mas era ficar forte. Apenas isso. Ele queria ajudar apenas a si mesmo. Só que essa vontade de ajudar a si mesmo, ele já tinha conseguido satisfazer há muito tempo. E por isso que o Saitama fala que estava sentindo um vazio por dentro. E tem uma frase do King que eu tenho quase certeza, porque eu não lembro, minha memória é uma bosta. Existe uma frase no mangá que o King não diz no anime. Eu tenho quase certeza que é exatamente dessa cena do King andando com a bicicleta, o Saitama do lado e tal. E o King fala, você se tornou o herói mais forte, mas você não é o melhor herói. Você não é o... Você deveria focar em ser o melhor herói e não o mais forte. Tu já conseguiu ser mais forte, mas tu não é o melhor herói. Eu acho essa frase sensacional. Tipo assim, ó. O King consegue chegar no Saitama. Ele consegue fazer o Saitama entender. É uma dupla muito, muito, muito boa. Vazio, crise existencial, apatia. Afinal, o Saitama poderia ter de fato depressão? Nem toda depressão é igual para todos. Esta complexidade do diagnóstico faz com que as diversas manifestações de depressão muitas vezes se confundam com expressões de depressões não clínicas, por exemplo, ou mesmo com estados corriqueiros de tristeza. E o Saitama tem alguns sintomas, dentre eles o próprio sentimento de tristeza. Nesse caso, uma tristeza mais intensa, mais profunda, que dura mais tempo. Isso, consequentemente, diminui os interesses dele. Também ali inclui sentimentos de desesperança, diminuição da concentração, dá a impressão às vezes que o Saitama tá meio que viajando. As pessoas estão falando de uma coisa e ele tá pensando em outra, não consegue focar ou prestar atenção. Aaron Beck, o criador da terapia cognitivo-comportamental... Ele fala do Aaron Beck! Caralho, o Aaron Beck morreu esse ano, cara. Foi final desse ano? Foi final do ano passado ou esse ano? Cara, o Aaron Beck morreu com 100 anos de idade. Esse cara era brilhante. Esse cara era brilhante. Ele desenvolveu técnicas incríveis pra tratar ansiedade, pra tratar depressão. Esse cara foi espetacular. Espetacular. Eu fiquei muito triste com a morte dele, mas ao mesmo tempo eu senti uma gratidão estranha de estar vivo e ver o trabalho dele, tá ligado? E também fazer parte do trabalho dele, porque eu sou um paciente de uma psicóloga que estudou ele e faz terapia cognitivo-comportamental, tá ligado? Exatamente, feliz por ele ter vivido e ter feito tudo que ele fez. Esse cara... Chat, se vocês tiverem chance, se vocês tiverem interesse... Eu vou até... Opa, eu queria mexer minha câmera. Se vocês tiverem, sei lá, interesse em qualquer coisa do tipo, leiam um pouco sobre o trabalho do Aaron Beck. Ele foi um cara brilhante, espetacular.
Todo o meu respeito pela trajetória profissional dele. Fala que o paciente depressivo interpreta negativamente os eventos, pressupondo resultados desfavoráveis, que ele chama de distorções cognitivas. Outro aspecto relevante para a compreensão da depressão é a sensação de falta de sentido na vida ou de vazio existencial, e segundo ele, assume um papel importante nesse transtorno. Ou seja, identificando a presença ou ausência de sentido, pode-se direcionar possíveis intervenções a serem realizadas diante do quadro de depressão. Já na perspectiva da logoterapia de Viktor Frankl, relata que o ser humano vive uma contínua tensão em busca de sentido para a vida. Ou seja, preencher essa lacuna entre os seus. Eu vou dar mais uma palestrinha aqui sobre Viktor Frankl. Presença ou ausência de sentido pode-se direcionar possíveis intervenções a serem realizadas diante do quadro de depressão. Já na perspectiva da logoterapia de Viktor Frankl, Viktor Frankl foi um cara que sobreviveu a uns 2 ou 3 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele desenvolveu toda a teoria da logoterapia, da psicologia, que é uma outra vertente da psicologia muito, muito, muito bem respeitada, enquanto ele roubava papéis dos nazistas, caneta, lápis, o que ele podia, dos campos de concentração e ele escreveu a tese dele dentro desses campos de concentração que ele acabou sobrevivendo. Então esse não é um cara, não é um filósofo de terno num escritório com ar-condicionado que fala frases bonitas no Twitter e no Instagram. Esse é um cara que viveu na pele horrores maiores do que eu e você jamais vamos viver. Não sei, né? Mas jamais vivemos, no caso. Esse é um cara que sentiu na pele. A logoterapia é fantástica também. Fantástica. Se vocês puderem ler, eu super recomendo também. E tem muita gente... Algumas pessoas perguntaram no chat se TCC é caro. Não, TCC não é caro. TCC é uma das... Inclusive, TCC é uma das terapias mais baratas. Obviamente vai depender do psicólogo, da psicóloga, né? Mas é uma das mais baratas. Cobra, pelo menos aqui na minha cidade, cobra menos da metade do que uma sessão de terapia em psicanálise, por exemplo. Que eu sempre fico... Parece que eu pego no pé de psicanálise, mas é que, como uma pessoa que já fez extensivas sessões de cognitivo comportamental e de psicanálise é uma outra vibe. É tipo assim, eu acho o TCC muito mais efetiva, porque ela vai focar muito no seu comportamento do dia a dia e vai focar nos seus pensamentos automáticos para mudar esses comportamentos. Você vai mudando os seus pensamentos, as suas raízes, você vai entendendo as suas raízes, as suas crenças centrais para mudar o seu comportamento e para melhorar a sua vida, basicamente. Eu amo TCC. Eu tô fazendo toda semana. Eu já falei isso pra vocês. A minha psicóloga tinha me dado alta. Aí eu falei, não. Não vai me dar alta, eu quero vir pra terapia. E aí a gente começou a espaçar mais as nossas sessões. Tipo assim, uma vez por mês, ou uma vez, sei lá, quando eu quisesse, basicamente. Antes eu fazia toda semana. E eu voltei a fazer toda semana pós-Covid, porque eu tive aí um quadro depressivo, que eu ainda estou tratando. Mas estou melhorando, inclusive, se vocês querem o update, eu tive retorno com a psiquiatra faz umas 3 semanas. E a gente já diminuiu a dose do remédio. Eu provavelmente vou parar de tomar em 6 meses, que é daqui a pouco, na verdade. Eu comecei a tomar em janeiro. Enfim, o que eu tava falando? Eu acho a TCC muito mais prática do que a psicanálise. Não significa que a psicanálise não funcione, eu não sou nem qualificado para dizer que funciona ou não, mas por experiência própria, e foi mais barato também, por experiência própria, eu vi muito, muito mais resultado na TCC do que na psicanálise. TCC, terapia cognitivo-comportamental. Relata que o ser humano vive uma contínua tensão em busca de sentido para a vida. Ou seja, preencher essa lacuna entre o seu ser, no passado, e o seu deve ser, no futuro. E no momento na qual essa tensão é quebrada, emerge a sensação de falta de sentido, denominada de vazio existencial. Só que a depressão envolve uma série de fatores, e não apenas no âmbito existencial, como é o caso do Saitama. Precisa ali envolver sintomas cognitivos, emocionais, comportamentais e fisiológicos. No DSM-5, por exemplo, dos sinais principais, o Saitama aparenta ter 3 deles. E basicamente não é mostrado ali na série sintomas fisiológicos, por exemplo. Sim. Não creio que Saitama tenha depressão, mas sim uma intensa crise existencial que poderia sim evoluir para um quadro depressivo no futuro. Isso que ele falou é muito importante. A gente não pode só ver uma coisa na internet sobre depressão e presumir que estamos com depressão. É um diagnóstico, como qualquer outro. Você precisa de alguém qualificado para dar esse diagnóstico para você. E junto com esse sentimento de vazio, é o único inimigo que o Saitama não consegue derrotar com um soco. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.
Bom demais. Em dezembro, no caso... esse vídeo é dia 29 de novembro, então ele tem um vídeo sobre Full Metal Alchemist. Esse canal é sensacional, Eu amo... Acho que esse foi o segundo vídeo que a gente assistiu. Psicologia dos Animes, o nome do canal. Vou mandar já dei like, vou mandar o link pra vocês no chat. É sensacional, eu acho ele um cara extremamente estudado. Ele merece muito mais inscrito do que ele tem. Eu acho ele extremamente técnico, didático e muito bem, como é que eu posso dizer? Observador. Ele é muito observador. Eu adorei. Super recomendo esse canal. E se vocês puderem ver também ler sobre as pessoas que ele cita, o Aaron Beck, Viktor Frankl, são pessoas que têm histórias sensacionais. Quase não consigo esconder minha paixão por saúde mental nesses reacts, mas... É Gabriel, né? O Gabriel é o nome dele. Eu esqueço. Minha memória é uma bosta, mas... ele tá de parabéns. Ele tá de parabéns demais. Eu amo esse canal.